Bom dia, sejam muito bem-vindos à live número 4. Eu sou Alcimone Vidal, psicóloga aqui do Rio de Janeiro, e hoje, nessa live número 4, nós vamos falar sobre as emoções e o adoecimento, e como que se dá esse adoecimento físico e mental. Para me inspirar, para escrever o roteiro dessa live, eu obtive várias informações nesse livro aqui, Da Emoção à Lesão, do professor Geraldo José Baloni e da Vani Ortolani e Eurico Pereira Neto. São profissionais da área da medicina. Eu queria deixar aqui para vocês a primeira informação, que quando a gente vai falar de adoecimento, você pode falar sobre o adoecimento sob diversos prismas. Aqui, a opção, até por ser a minha abordagem, eu vou falar sobre o aspecto do adoecimento na visão da psicologia analítica. Então, eu vou falar da psicossomática na ótica de Carl Gustav Jung. E, para começar, eu queria dizer que essa relação de corpo e mente é estudada há muitos e muitos séculos. Desde a antiguidade, o homem tem essa curiosidade de descobrir como é que acontece o adoecimento. E justamente por isso é que existe a medicina, a biologia, a psicologia, são ciências que se debruçam para entender o que será que faz o homem adoecer. Bom, e Jung não foi diferente. Como ele era um médico psiquiatra, ele também, no início da sua carreira, ele se forma em medicina em 1900 e ele vai trabalhar como um residente em psiquiatria no hospital psiquiátrico. E partindo da sua pesquisa para descobrir o que faria as pessoas adoecerem psiquicamente, ele desenvolve um teste chamado teste de associação de palavras. Através desse teste, com o uso de um equipamento chamado psicogalvanômetro, ele consegue fazer o mapeamento das emoções. Nessa pesquisa que ele realizou com mais de 4.000 pessoas, foram feitas várias descobertas. Primeiro, ele realmente constatou, através dos testes realizados, que existia uma camada abaixo do inconsciente, abaixo do consciente, que essa camada era acionada todas as vezes que ele falava uma determinada palavra, que fazia com que essa pessoa tivesse uma lembrança, se emocionasse, e através dessa emoção se defragava uma série de reações no corpo. Então, a segunda coisa que ele conseguiu comprovar é que não tem como separar a nossa mente, a nossa psique, do corpo. Por quê? Porque as nossas emoções, a partir do momento que você capta na realidade, né, no mundo, algum tipo de informação, essa informação, através do sentido da visão, da audição, do olfato, do tato, dos nossos sentidos, essa informação é captada do meio externo, de uma certa forma interpretada pela nossa psique, e dessa interpretação vai gerar uma emoção. Seja emoção de medo, seja emoção de tristeza, seja emoção de alegria. E a cada emoção, imediatamente, o nosso corpo corresponde a ato contínuo. Por quê? Porque nós temos um sistema nervoso autônomo que ele provoca algumas reações ato contínuo quando acontece algum fato. Ele prepara o nosso corpo para reagir. Seja essa reação para correr, para lutar ou até mesmo paralisar. E aí é que começaram a fazer os estudos e as pesquisas para entender o que faz cada reação, o que provoca, quais são as consequências de cada reação do nosso sistema nervoso autônomo. Como a nossa live de hoje é para falar sobre as emoções e o adoecimento, eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato, que já vem sendo pesquisado há muitos anos e que há muitos séculos, na verdade, que é essa questão da gente
se preocupar com a nossa emoção. Por quê? Gente, a nossa emoção, ela tanto vai agir para o bem quanto para o mal, dependendo da forma como você lida com a emoção. O que acaba acontecendo? Determinadas emoções, quando você sente de forma reiterada, vai acabar fazendo com que haja um adoecimento. Imagina, quando você pensa em estresse, em ansiedade, nesses adoecimentos que são os mais conhecidos, você pensa assim, por que será, né, que isso acontece? Deve ser porque estamos vivendo em tempos de muita violência. Então eu queria contar para vocês que assim, o ser humano, ele ao longo dos séculos foi aprimorando o seu sistema de proteção. Então, quando o homem vivia lá nos tempos das cavernas, ele passava muito mais sustos, medos. E esse mecanismo que a gente chama hoje de estresse, nada mais é que a forma do nosso corpo reagir a algo que está acontecendo e tomar alguma atitude para não morrer. Na época lá do homem das cavernas, quando vinha um animal feroz atrás dele, o corpo na hora preparava para que ele pudesse correr ou lutar com o animal ou de alguma forma se esconder e ficar bem paralisado para que o animal não conseguisse atacá-lo. E esse mecanismo que é desenvolvido pelo nosso sistema nervoso autônomo faz com que agora, na atualidade, apesar da gente não precisar muitas vezes de fugir de algum animal, nós fugimos do quê? Do medo do desemprego, do medo da violência, do medo das situações. Agora, principalmente, o medo de contrair o coronavírus, porque não se sabe bem que algumas pessoas conseguem ter a doença e se recuperar, outras pessoas não conseguem se recuperar e ainda está todo mundo atrás pesquisando por uma vacina para que possa tentar conter essa pandemia. E aí, a gente entendeu um pouquinho por que a história, o porquê que é importante a gente conhecer as nossas emoções e saber como lidar com elas, para, principalmente nesse momento de pandemia, ajudar a gente a conseguir ter uma vida um pouco menos estressante, porque fica todo mundo com muito medo do que pode acontecer a qualquer momento, né, de contrair essa doença. E aí, é muito importante a gente que pesquisa, estuda sobre a psicossomática, entender o seguinte. Jung, nas suas pesquisas, ele foi mapeando, fazendo os testes e descobriu que existia uma conexão entre a mente e o corpo, porque a cada palavra que ele falava que remetia para essa pessoa alguma emoção, ele conseguia mapear, através do aparelho psicogalvanômetro que eu falei no início, os batimentos cardíacos, a sudorese da pele. Então, ele foi delineando um entendimento de que as nossas emoções estão conectadas com o nosso corpo e as reações do nosso corpo. E isso, com o passar do tempo, os estudiosos da psicossomática passaram a ter uma compreensão que isso acontece porque o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele está o tempo todo se relacionando no meio socioeconômico, cultural onde ele vive. E aí, quando você pensa na questão do adoecimento, é muito importante você olhar para essa pessoa que está adoecida, não especificamente para o diagnóstico, para a doença, mas olhar para essa pessoa, para o doente, e a partir de uma análise, que é uma anamnese que nós fazemos mais completa, entender como é o lugar que essa pessoa vive, o que ela está passando, o que ela está sentindo. Ela está conseguindo trabalhar com essa situação de pandemia? Como está sendo a relação dela com a família, com os filhos, com o parceiro amoroso?
como está acontecendo para ela essa situação, essa mudança de não poder mais andar livremente pelas ruas. Então, a análise é uma análise muito mais profunda do que só pensar apenas diretamente no sintoma. E aí, eu queria chamar a atenção porque, geralmente, as pessoas, quando elas estão sofrendo de ansiedade, quando elas estão sofrendo, às vezes, de depressão, síndrome do pânico, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa quer fazer é buscar na medicina um medicamento para conter o sintoma. O grande perigo disso é que você neutraliza o sintoma, mas você não olha para a causa dele. E, portanto, se você não sabe qual foi a origem desse sintoma, chances há que você daqui a pouco vai ter novamente esse sintoma. Ou seja, você não vai resolver o problema, você só vai dar você vai usar um método paliativo só para tamponar aquela sensação que é desagradável. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade de dormir. Aí ela vai ao psiquiatra, pede um medicamento para dormir. A pessoa está com muita dificuldade, muito ansiosa, com medo de adoecer. Aí ela vai ao psiquiatra, toma um remédio para segurar a ansiedade e ela conseguir minimamente viver. Não estou dizendo que a medicação não tenha seu valor. E em determinadas situações, realmente é importante a pessoa tomar o medicamento como uma forma de ajudar essa pessoa para que ela possa conter o surto ou segurar um pouco o pânico dela, até que ela possa buscar uma ajuda terapêutica. E a partir do início do processo terapêutico, ela possa conseguir ir caminhando no seu processo terapêutico para que ela consiga, aos pouquinhos, sair da medicação e conseguir ter o controle da sua vida sem precisar de remédios. Porque senão o remédio acaba se tornando uma muleta para a pessoa, uma muleta emocional. Então, nós, da psicossomática junguiana, lutamos para que haja essa forma integral de se olhar o paciente, levando em consideração o doente e não a sua doença. Esse adoecimento, ele não é um fato casual, mas é uma resposta do organismo diante das relações, seja com outras pessoas, no seu núcleo familiar, na sociedade, no ambiente físico onde ele vive. E aí, a doença, na verdade, é uma forma que o seu corpo tem de comunicar com você para dizer que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está indo bem na sua vida. E aí, se você, a partir dos sintomas, você vai tamponando, chances há que você não vai saber o que está, você não vai se dar conta do que está acontecendo errado na sua vida para você tomar atitudes e modificar. Então, assim, existe a doença nada mais é que um desequilíbrio interno que pode ser causado por essas situações como agora, situações emocionais de pânico, de estresse, de medo gerado pelo coronavírus, mas também pode ser causado por conflitos familiares, conflitos na área afetiva, sensação de ressentimento, sensação de minusvalia, de abandono, de medo. Aí começa a ter problemas de separação, de divórcio, nessa situação caótica que está. Às vezes a pessoa perde o emprego. Isso tudo, perdas financeiras também. Isso tudo vai fazendo com que o desequilíbrio externo na vida da pessoa, o caos que vai se instalando, desequilibre internamente o corpo. E o corpo somente vai fazer o quê? Reagir. E a forma que o corpo tem de reagir é através dos sintomas, é através da doença. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio ele vai ser sinalizado ao mesmo tempo, tanto no corpo, quanto na mente, quanto na vida da pessoa, porque ela pode, por exemplo, perder o emprego. E aí, a gente não tem como separar, né, a parte psicológica da parte física, porque já vimos que é tudo junto e conectado. E aí, através dessa anamnese biográfica, a gente consegue chegar mais perto dos motivos do adoecimento e da maneira como que a pessoa lida com o estresse. Por quê?
Diante de um mesmo fato, as pessoas têm reações muito diferentes. O que para uma pessoa é um motivo de grande pavor, de grande estresse, para outra, de repente, a pessoa encara normal. Isso vai depender muito da história de vida de cada um. E é por isso que é muito importante a gente prestar atenção como é que a gente lida com as situações estressantes, com as dificuldades da vida, com as decepções, com as frustrações. Por quê? Não tem como, toda vez que nós temos assim a percepção, usamos, através dos nossos sentidos, a gente capta uma situação que está acontecendo, o que acontece? A emoção que é gerada internamente, ela abala diretamente o nosso sistema imunológico. Por quê? O nosso cérebro, o nosso corpo, é uma máquina, né, tão perfeita que todos os nossos sistemas trabalham em sintonia. Então, o que acontece? Diretamente agora, os neurocientistas estão pesquisando e chegando a conclusões que Jung já vinha trabalhando e pesquisando desde 1920, que é a questão dessa interconexão entre os nossos sistemas e a importância do nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? O sistema imunológico ele é um grande elo entre os demais sistemas. E, basicamente, eu vou explicar o que acontece. Imagina uma cena que você está tomando o seu café da manhã, assistindo o jornal na televisão. De repente, aparece uma cena que te abala emocionalmente. Seja mortes de várias pessoas, seja uma entrevista com alguém que perdeu um ente querido e a pessoa está chorando muito, está muito desesperada. E aquilo, de uma certa forma, apesar de você nem conhecer a pessoa, te abala emocionalmente, mexe com a sua emoção. Isso, num primeiro momento, o nosso corpo ele é capaz de reagir. Ele se prepara para a defesa e ele consegue te blindar. Agora, você imagina, nessa época que estamos vivendo de coronavírus, em que a gente é bombardeado diariamente por notícias, as piores possíveis. Notícias sobre a economia que está, várias empresas quebrando, falindo, pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas morrendo. Diante desse caos, dessa situação toda, o que acaba acontecendo é aquilo. Algumas pessoas vão assistir isso, vão internalizar, vão processar essa informação e, vão conseguir lidar. Outras pessoas não. Aquela informação abala emocionalmente a ponto dela começar a ter um sofrimento maior do que as outras e disparar alguns gatilhos realmente de sintomas emocionais. E como que funciona? Toda vez que esse gatilho é acionado, o nosso sistema imunológico, ele percebendo que ele precisa defender o corpo, ele diminui a produção das células killers, que são as células de defesa no nosso organismo, para preparar o corpo para o combate. Só que, na verdade, não existe de verdade um risco, um fator que vá agredir o corpo. É apenas a emoção que está desequilibrada. E aí, isso reiteradas vezes, por muitos e muitos dias, acaba enfraquecendo o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico enfraquecido é a porta aberta para as doenças entrarem, seja doenças virais, bactérias e qualquer outra doença que a pessoa possa ter, de repente, uma fragilidade maior em algum órgão. Então, tem pessoas que começam a adoecer no estômago, outras pessoas adoecem no pulmão, outras pessoas adoecem na coluna, enfim, cada pessoa tem um ponto, um calcanhar de Aquiles que sempre é o lugar onde vai adoecer, com mais profundidade, assim, a pessoa começa a sintomatizar mais. E isso é explicado por conta dessa situação, da grande questão que o nosso sistema imunológico, ele é como se fosse o maestro que rege os nossos outros sintomas. E quando ele começa a se sentir ameaçado, ele diminui a produção dos nossos anticorpos. E aí, quando a gente pensa em adoecimento, a gente precisa analisar que a doença ela não chega de uma hora para outra. Existe toda uma
fases de preparação para esse adoecimento. Numa primeira fase, é essa situação que a gente está vivendo agora, essa fase de tensão emocional constante, tanto psicológica quanto fisiológica, social, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, onde o perigo, o risco do adoecimento é uma coisa muito constante. Passada essa fase, entramos na segunda fase, que é chamada a fase onde há os distúrbios funcionais ou alterações de humor. Aí, nesse momento, a pessoa começa a ter uma impaciência, começa a sentir, muitas vezes, dificuldades para dormir. Nessa segunda fase do adoecimento, se ela não tomar conta e atenção no que exatamente está provocando essas reações nela, provavelmente ela vai tamponar, ela vai buscar uma medicação para guardar, para parar, né, de sentir. Se ela está com dificuldade de dormir, ela vai tomar um remédio para dormir e tal, e não vai fazer essa análise que eu digo que é tão importante, de analisar o que está acontecendo que possa estar provocando essa dificuldade para dormir, essa dificuldade para se concentrar, porque que ela às vezes fica com taquicardia ao longo do dia. Ela precisa parar, pensar, observar o que está acontecendo. Mas não, muitas vezes a pessoa vai em busca de uma solução imediata, que seria através da medicação. Nessa segunda fase, se você tem o sintoma e vai procurar ajuda, normalmente o que vai acontecer é que não vai aparecer absolutamente nada no seu exame. Você pode fazer exame de sangue, de urina, não vai aparecer alteração. Na terceira fase do adoecimento, aí sim, já vai começar a aparecer. Já vai aparecer no exame de sangue, já aparece no exame de imagem. E a quarta fase do adoecimento já é a fase em que começa a haver uma destruição celular e complicações mais sérias, onde você já realmente está com a doença instalada no seu corpo. Então, é muito importante que a gente procure fazer essa anamnese biográfica, perceber o que está acontecendo na nossa vida antes de buscar uma solução imediata, que é a medicação. Então, se às vezes a pessoa está sofrendo com problemas de relacionamento, problemas de desemprego, problema financeiro, é lógico que o corpo dela se sentindo tenso, ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai ter dificuldade de concentração, a pressão arterial vai subir, porque a pessoa fica muito nervosa, começa a ter, às vezes, até palpitações. É muito comum que esses sintomas, no início até da pandemia, havia muito isso, das pessoas confundirem os sintomas de picos de ansiedade com os sintomas do coronavírus. Muitas pessoas iam buscar ajuda com medo de estarem contaminadas com o vírus. Bom, e assim, o que a gente pode de verdade fazer? Nós, seres humanos, nós temos o nosso consciente, que é composto, né, o centro da nossa consciência é composto pelo ego, que consegue fazer o juízo de valor do que é certo e o que não é. Então, uma coisa que você pode fazer é você, através da sua consciência, através do seu ego, você refletir diante das situações que estão acontecendo e fazer uma filtragem do que é realmente verdade, o que é exagero, o que é, para que você possa fazer essa barreira de impedimento de que todas as emoções entrem e simplesmente te desestabilizem emocionalmente. Na psicologia junguiana, existe um eixo que nós chamamos didaticamente de eixo ego-self, que é o que liga o nosso consciente, o nosso ego, com o nosso inconsciente, com o nosso self. Quando existe um desequilíbrio entre o consciente e o inconsciente, nós temos os sintomas. E tudo que te faz sentir sintoma, procura observar, porque você provavelmente está com alguma desconexão entre o seu inconsciente e o seu consciente, alguma coisa mais profunda, seja no campo amoroso, financeiro, na parte do trabalho, alguma coisa está fazendo com que você se desequilibre emocionalmente. E é esse desequilíbrio que começa a sinalizar para você, mandando os sintomas. Se você
não parar para refletir o que aquele sintoma quer te dizer, chances há que você tome o remédio, melhore o sintoma, mas não resolva o problema. E aquilo vai se avolumando, vai sendo criado. É como se você fosse jogando toda a poeira para debaixo do tapete e não olhasse e não cuidasse. E isso vai fazer com que você adquira realmente um adoecimento ou físico, através de uma gastrite, através de um problema de hipertensão, ou até mesmo um problema na parte emocional, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão. E o mais importante é analisar o que está acontecendo com você e buscar uma ajuda para que você possa realmente entender, trazer para o consciente todas essas questões e você vai conseguindo reequilibrar. Porque com esse reequilíbrio, muitas vezes a pessoa consegue ir diminuindo a medicação, até mesmo ficar sem medicação, e começa a retomar o controle da sua vida. E parar de ficar usando o medicamento como se fosse um SOS, né? A sua muleta. Quando você está precisando, você corre lá e toma o remédio e aí se sente seguro, se sente bem. Não precisa disso. Você tem capacidade, você pode, você tem força dentro de você para conseguir ter segurança, tomar decisões, fazer as suas escolhas. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, quando está nesse problema de desequilíbrio emocional, ela simplesmente parece que não vê uma saída, não vê o final do túmulo. E eu queria dizer que muitas vezes a gente tem um olhar para a doença negativo, de achar que a doença é uma coisa ruim, é uma maldição. E eu queria dizer para você que isso é um mito. A verdade, a doença, os sintomas, eles servem para mostrar para você que alguma coisa não está legal na sua vida e que você precisa olhar para isso. Porque o que as pessoas muitas vezes têm é resistência e medo de encarar as suas sombras, de encarar as suas dificuldades, de olhar para dentro de si e procurar dialogar com isso e tentar resolver. Então, elas vão deixando, o tempo vai passando, elas vão deixando, e quando vê, a doença já chegou. Seja a doença depressão, seja a doença ansiedade, seja uma doença no corpo, um problema no pulmão, um problema nos rins. Enfim, a psicossomática, ela analisa sobre esse aspecto. O que você está deixando de perceber na sua vida, o que você está deixando de cuidar que vai estar causando esses sintomas para você. Então, para a gente, da psicossomática junguiana, a doença, ela é um símbolo, ela está trazendo do inconsciente uma mensagem para você de que você precisa ficar atento, precisa pensar em alguma coisa que está errada, está em desequilíbrio na sua vida e que você precisa realmente dar atenção. A partir disso, muitas vezes a gente consegue, através do trabalho clínico, ajudar a pessoa a ir se conectando com essas questões e alinhando, fortalecendo o ego, fortalecendo o equilíbrio também com a parte do inconsciente, fazendo os trabalhos através das técnicas expressivas, caixas de areia e as técnicas da abordagem junguiana, para que ela possa conseguir realmente tomar o leme da vida dela nas mãos e parar de deixar, né, a vida correr sem se atentar para o que está acontecendo de fato que provoca tantos sintomas. Tem pessoas que procuram um médico com diversos sintomas. Ela começa a contar, olha, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali. Mas assim, a busca normalmente das pessoas é por um medicamento que livre ela daquela sensação, daquela dor. Ela não busca a ajuda para entender o porquê, o que será que está disparando tantas dores, o que acontece na vida dela que faz ela sentir isso. É essa a grande luta dos psicólogos que trabalham com psicossomática, para que as pessoas possam olhar para dentro de si e realmente entender o que está acontecendo e o que faz com que elas acabem, muitas vezes, passando anos e anos, deixando debaixo do tapete questões que são importantes, que precisam ser olhadas. E elas, às vezes, por medo, não querem, acham que não dão conta e não querem
fazer esse movimento. Então, a questão das emoções e do adoecimento é uma questão que está bastante presente agora no nosso dia a dia, principalmente nessa época do coronavírus. E além disso, além dessa questão, se você tiver dúvida ou se você tiver vontade de saber um pouquinho mais sobre isso, coloca nos comentários, pode perguntar que eu vou respondendo ao longo do dia. E amanhã eu vou continuar falando sobre as emoções, porque eu acho que conhecer um pouquinho mais das emoções ajuda a gente a conseguir, principalmente para quem não pode investir num processo analítico, a pessoa consegue ela mesma, entendendo o que acontece com o corpo, entendendo o que acontece com a psique, ela mesma pode, em alguns momentos, se pegar fazendo alguma coisa que está contribuindo para aumentar a sua ansiedade, ela pode desarmar esses gatilhos emocionais e ela mesma tentar um processo, né, de autocura, de buscar entender o que acontece com ela, tanto na parte psíquica quanto na parte física. Então amanhã eu vou falar, eu até vou usar como ilustração o filme Divertidamente, que é um filme da Pixar, que foi gravado há alguns anos. Esse filme tem no Netflix, quem quiser assistir. Na verdade, eu coloquei esse filme porque esse filme foi feito, a direção desse filme recebeu orientação de analistas junguianos para explicar como é o processamento interno no nosso cérebro das nossas emoções. Então, eles criaram de uma forma lúdica os personagens do filme, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo, que são as nossas emoções inatas. E aí, aprender um pouquinho mais sobre as nossas emoções vai ajudar, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas conseguirem terem uma maior compreensão do que elas sentem, se conectarem com as emoções delas e buscar se entender e não ficar apenas focando em buscar uma coisa imediata, que é um remédio, tipo, tô com dor de cabeça, tomo Doril, a dor sumiu. Não, vai começar a entender o porquê que a gente sente algumas coisas, o que a gente precisa fazer para poder aliviar esses sintomas. E aí, então, amanhã a gente vai dar continuidade a essa questão das emoções, trabalhando dentro do filme Divertidamente as Emoções e falando um pouquinho mais de psicossomática junguiana. Então, eu agradeço a vocês pela presença, quem assistir depois o vídeo, e fica aqui o convite para amanhã a gente dar continuidade a essa temática das emoções, usando como gancho o filme Divertidamente. Se você ainda não assistiu, dá tempo de assistir e acredito que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem com Deus, até amanhã.